O Textor teve na França nessa semana e ele tem contatos com algumas instituições financeiras no Brasil, até em função da operação que ele fez com o Lyon e da maneira como ele conseguiu ganhar uma guerra com o Jean-Michel Aulas, ex-presidente do Lyon. E ele tem tido reuniões sobre questão financeira do Lyon com instituições financeiras do Brasil. E nessas conversas ele deixou escapar duas coisas que ele julgava praticamente impossível manter o John Textor, isso na terça-feira, e julgava que o melhor Luiz Castro, né? O Luiz Castro, na terça-feira, ele falou para interlocutores que era impossível segurar o Luiz Castro pelo volume de dinheiro que vem na proposta. São 2 vezes, 4 vezes, como o Luiz Castro brincou com isso, reclamou ontem de ter falado, que ele diz que... Só um parêntese. É curiosa a entrevista do Luiz Castro, a gente vai falar mais dela no debate, mas assim, enquanto todo mundo faz questão de dizer não estou lendo nada, não estou vendo nada, eu não vejo nada, prefiro pensar em nada, ele falou assim, eu leio tudo que você escreve. Eu leio tudo que tu escreves, eu leio tudo que tu escreves, eu leio tudo que tu escreves. Ou seja, ele fez questão de dizer que ele sabe de tudo que está falando sobre o caso. E que é claro que todo mundo vê, ora. Mas assim, vou voltar para o foco. O Textor dizia que ele não tinha condição de manter o Luiz Castro, então, em princípio, ele não vai igualar proposta nenhuma. E segundo ponto é que ele entendia que o melhor técnico do mercado é o Bruno Lage, e ele vai tentar trazer o Bruno Lage, já conversou com o Bruno Lage, aparentemente, para trazê-lo para o futebol brasileiro. A gente já sabe que o Atlético Mineiro já conversou com o Bruno Lage também, e o Bruno Lage demonstrou claramente o interesse de não vir ao Brasil. O Bruno Lage não quer trabalhar no Brasil, em primeira análise, mas não significa que você não possa aumentar a proposta, falar sobre o projeto, falar sobre o que está acontecendo, sobre a reconstrução de um clube como o Botafogo, que está sendo reconstruído, e tentar seduzir o treinador. O Bruno Andrade conhece muito bem a história do Bruno Lage. Eu vou tentar contar do meu jeito, os meus parentes benfiquistas. Em 2019, o Benfica tinha perdido o campeonato em dezembro. Não ia ser campeão português em dezembro, porque o Benfica tinha retomado a hegemonia do futebol em Portugal, campeão com o Jorge Jesus em 14 e 15, com o Rui Vitória em 16 e 17, perdeu o campeonato em 18 para o Porto, e em 19 o Porto ia ser bicampeão. Então, o Benfica demitiu o Rui Vitória em dezembro e colocou o Bruno Lage, que era o técnico da equipe de base do segundo time do Benfica, colocou para treinar o time principal. O Bruno Lage começou a dar mais oportunidades para o João Félix e foi campeão português. E em junho, o Benfica vendeu o João Félix por 112 milhões de euros, a maior venda da história do futebol de Portugal, e muita gente atribui esse sucesso do João Félix e a venda ao Atlético de Madrid ao que o Bruno Lage fez. Depois disso, o Bruno Lage não fez outros trabalhos iguais no Benfica e nem quando foi para a Inglaterra. E muita gente vai dizer assim, o trabalho dele no Wolverhampton não foi bom. Sim, o trabalho do Nuno Espírito Santo foi bom no Wolverhampton e não foi bom no Tottenham. Muitas vezes não é só o técnico, muitas vezes é o clube. Né? Ou seja, o Wolverhampton não é campeão inglês desde 1959, vamos combinar. Então, tem uma coisa que não nem sempre não ser campeão não quer dizer bom trabalho ou mau trabalho, porque você tem que igualar a expectativa de acordo com o que o clube pode entregar, né? Não dá para esperar do Wolverhampton ser campeão da Premier League hoje em dia. Ele não fez no Wolverhampton o trabalho que o Nuno Espírito Santo fez no Wolverhampton. O Nuno Espírito Santo ficou em 7º lugar, brigou na parte de cima da tabela. O Wolverhampton com o Bruno Lage não aconteceu isso. Mas ele é um técnico que tem capacidade para trabalhar com jovens e é um técnico que tem momentos muito bons da sua carreira. Mas o Textor entende que o nome é o Lage. Se ele vai conseguir seduzir ou não é o próximo problema. É isso que eu ia falar, tratar do próximo problema, porque, como você já disse, PVC, Bruno Andrade, nosso companheiro direto de Portugal, quando o Galo fez esse movimento, antes da busca pelo Filipão, ali no meio daquela confusão da dança das cadeiras, o Galo chegou a conversar, a tentar a situação do Bruno Lage, mas ele claramente sinalizou que não queria treinar no futebol brasileiro. Mas, ainda assim, segundo a informação do nosso Bruno Andrade, que mora em Portugal há muitos anos e conhece muito bem os bastidores, ele
disse, vou ouvir, mas já sabendo que provavelmente seria muito difícil. E, de fato, não aconteceu. O Cudê saiu do Galo e você já sabe o que aconteceu. O Atlético foi buscar o Luiz Felipe Scolari, que era diretor técnico lá no Atlético Paranaense, e todo aquele movimento da saída do Turra aconteceu. Agora, tem algo que faça o Textor pensar diferente, que ele, Textor, pode seduzir um treinador que não queria treinar no Brasil, sei lá, pelo exemplo do Luiz Castro, um compatriota, ser o líder do Brasileirão. O que poderíamos fazer o Bruno Lage mudar de ideia? Tem algum sinal nesse sentido, PVC? Eu acho que a questão de você conseguir trazer ele para um projeto que ele tem um perfil parecido com o do Luiz Castro. Bom, primeiro vamos voltar um passo atrás. Eu acho importante a gente dar por sacramentada a saída do Luiz Castro quando ela estiver sacramentada. Eu não estou dizendo... A chance é 98% de chance do Luiz Castro ir embora, mas enquanto tiver os 2%, especialmente com a história do Redding, é importante ter convicção que só vai dizer que vai quando ele disser que vai. Então, o primeiro ponto, eu acho que é esse aqui. A gente sabe qual é a informação, confio nas apurações de todo mundo. Eu prefiro ter cautela e dizer, vai quando ele disser, fui. A partir daí, o que pode acontecer para seduzir o Bruno Lage? Quais são os argumentos? Tem um amigo nosso, Oswaldo Pascoal, que diz que o grande argumento é esse aqui, né? Money talks. Mas nesse caso, não é esse o argumento, porque ele ganha mais se esperar a Inglaterra do que vindo para o Brasil. O Textor tem 3 hipóteses. Uma hipótese é dizer para ele que, olha, você vai fazer um grande trabalho no Botafogo e depois você vai para o Lyon ou para o Crystal Palace. É uma hipótese. Porque o Botafogo hoje é parte de um conglomerado mundial. Com tudo de ruim que existe nisso, né? Tipo, por que o Jefinho foi para o Lyon? É o Jefinho aqui, né? Essa mão vende, essa mão compra, essa mão dá e essa mão tira. Mas ele tem essa carta na manga. Ele diz, olha, você fica aqui, cumpre o seu contrato até o final e depois você vai para o Crystal Palace ou para o Lyon. Vamos ver o que vai acontecer com o Crystal Palace e com o Lyon nos próximos anos. O segundo ponto é entender que o Bruno Lage tem um perfil de formação de jogadores e de desenvolvimento de projetos técnicos como o CT Lonier, que as pessoas dizem que fica em Vargem Grande, mas fica em Curicica, ou Vargem Pequena. O Rodrigo Matos conhece mais o mapa do Rio de Janeiro do que eu, vai explicar isso. E ele já está no bastidor aqui, ouvindo nossa resenha, já ele vai nos explicar geograficamente essa história. E ele pode ajudar a desenvolver o CT Lonier, que tem muita coisa para acontecer, e desenvolver o projeto de base, como ele fez no Benfica. Ele ter... Uma quarta hipótese me apareceu aqui agora, que eu procuro na ordem como terceira. Ele pode dizer para o que a gente vender, se você vender o João Félix aqui, eu vou te dar 5% da venda. É uma hipótese. E a outra hipótese é seduzir pelo fato de que o Botafogo tem um projeto de reconstrução completa. Ou seja, é muito especial, embora não seja para todos, e o Luiz Castro saindo para ir para a Arábia Saudita, em tese, ter um processo, fazer parte desse processo de construção de um novo clube